Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre mais uma madrugada violenta na Ucrânia por causa de uma série de ataques russos que atingiram diferentes regiões do país, demonstrando que, apesar das negociações, o conflito está ainda longe de acabar. Na região de Zaporizhia, no sudeste do país, um ataque com drones causou um incêndio de grandes proporções em um posto de gasolina. O governador local, Ivan Fedorov, publicou imagens das chamas e informou que não houve feridos no local, apesar da gravidade do incêndio. Ainda assim, pelo menos 8 pessoas ficaram feridas em diferentes pontos da região, com casas danificadas pela onda de ataques. Ainda não está claro se o posto de gasolina foi um alvo direto do ataque ou se o fogo começou após a queda de destroços de drones interceptados. Moscou até agora não comentou o episódio e não houve verificação independente das declarações de Fedorov, tá? Na cidade portuária de Odessa, no Mar Negro, segundo os serviços de emergência da Ucrânia, 7 pessoas ficaram feridas após um ataque russo com drones, que atingiu diversos prédios. E na região de Dnipropetrovsk, de acordo com o governador Serhiy Lysak, um homem de 53 anos foi ferido em Nikopol após forte bombardeio de artilharia russa. O impacto total desses ataques ainda estão sendo avaliados, já que os relatórios da Força Aérea Ucraniana geralmente são divulgados mais tarde. Lembrando, gente, que esse ataque de hoje ocorreu após o ataque mais letal do ano, que atingiu a cidade de Sumi ontem, matando 34 pessoas e ferindo outras 117. Inclusive, gente, sobre esse ataque, como chegamos a comentar no vídeo de ontem, uma parlamentar da oposição ucraniana já fazia denúncias de que havia ocorrido uma reunião militar na cidade. E a Rússia se pronunciou hoje sobre o ataque também. Moscou afirmou que 2 mísseis Iskander-M atingiram uma reunião de oficiais militares ucranianos na cidade. O Ministério da Defesa russo alegou que mais de 60 soldados ucranianos teriam morrido nesse ataque que, segundo Moscou, mirava um grupo tático operacional das Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, o Kremlin acusou Kiev de usar civis como escudos humanos, posicionando instalações militares e realizando eventos com tropas no centro de áreas densamente povoadas. Uma acusação que até o momento não foi respondida oficialmente pela Ucrânia. Já Zelensky, como vimos, reagiu e pediu uma resposta internacional firme. Ele classificou o ataque como T... e destacou que aconteceu em pleno domingo de Ramos, enquanto muitas pessoas iam à igreja. Agora, gente, Trump, quando questionado sobre o caso, disse apenas: "Foi terrível, me disseram que foi um erro, mas acho que é algo horrível." É, na verdade, um comentário realmente vago, que acaba levantando dúvidas sobre qual teria sido, afinal, a origem desse suposto erro. Questionado sobre essa declaração de Trump, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, se limitou a dizer que o Kremlin não comenta o curso da guerra e que essas questões cabem ao Ministério da Defesa. Ele reforçou a retórica já usada outras vezes por Moscou, afirmando que os alvos dos ataques russos são exclusivamente militares ou com função militar associada. Essa posição de Trump, vem incomodando e preocupando tanto a Ucrânia quanto seus aliados, Isso pelo fato de que surge a dúvida sobre a possível interrupção total da ajuda militar dos Estados Unidos. E isso não é uma hipótese distante, tá? É uma realidade que já está se desenhando a menos que o governo Trump mude de direção. Nos últimos meses do seu mandato, Biden tomou uma série de decisões para reforçar os estoques militares da Ucrânia, Lá em dezembro de 2024, ele aprovou um pacote de 1,25 bilhão em assistência de segurança, junto com o envio de centenas de milhares de munições, milhares de foguetes e centenas de veículos blindados. Esse movimento garantiu um fluxo contínuo de armas norte-americanas, com exceção da pausa ordenada por Trump em março, que teve efeitos negativos imediatos. Mas agora esse apoio está chegando ao fim. A Ucrânia está consumindo rapidamente as munições fornecidas pelos Estados Unidos, e o pacote de 1,25 bilhão logo vai se esgotar. O Departamento de Defesa ainda possui bilhões em autoridade de saques, a chamada Drawdown Authority, que poderia ser usada para continuar fornecendo armamentos, mas Trump ainda não aprovou nenhum novo pacote desde que reassumiu a presidência. E mesmo que ele recuasse e liberasse esses recursos, o montante não seria suficiente a manter o apoio por muito tempo. Para sustentar esse apoio, seria necessário que o Congresso aprovasse novos fundos, o que, convenhamos, parece meio improvável de acontecer com os republicanos no controle da Casa Branca e das duas câmaras. Em outras palavras, o ciclo de ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia parece que está perto de acabar. E é aí que entra a estratégia de Putin. Ele está esperando o colapso desse apoio enquanto mantém a linha ofensiva no leste,
A Rússia, mesmo com alguma dificuldade gerada pelos últimos envios de Biden, vem conquistando mais território e o plano é deixar o tempo trabalhar a seu favor, né? Aguardar a Ucrânia se enfraquecer, ampliar as conquistas até o ponto em que qualquer negociação aconteça em termos indiscutivelmente russos. Essa estratégia ficou evidente no último fim de semana, quando, poucas horas após a reunião de Putin com o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, Moscou lançou o ataque com mísseis mais letal do ano contra a Sumy. Segundo o Kremlin, matando 60 militares em uma reunião, e segundo Kiev, atingindo dezenas de civis. Bom, parece, ao menos é o que tudo indica, que Putin não tem pressa para negociar, especialmente enquanto o lado ucraniano estiver à beira da exaustão militar. Nesse cenário, será a capacidade europeia de fornecer ajuda militar à Ucrânia, assim como a ajuda de outras potências como Coreia do Norte, Irã e China à Rússia, os fatores que vão contribuir para prolongar o conflito. Nessa linha, agente Grigori Karazin, representante russo nas negociações com os Estados Unidos, já indicou que qualquer avanço nas tratativas será lento ao longo do ano. Em outras palavras, Trump até agora não parece ter feito muito esforço para pressionar Putin nem por meio de sanções, nem com aumento de assistência militar à Ucrânia. Diante disso, a Europa começa a se movimentar, né? Nos últimos meses, líderes europeus têm buscado formas de sustentar a Ucrânia sem o apoio dos Estados Unidos. Bom, as propostas se concentram em 4 caminhos: assumir mais riscos e enviar armamentos próprios, investir diretamente na indústria de defesa ucraniana, negociar com Trump a compra de mísseis antiaéreos via Europa e financiar tudo isso com os ativos russos congelados. Mas será que eles seriam capazes de superar as burocracias internas, assim como as diferenças e oposições domésticas para implementar isso? Bom, a conclusão aqui, meus amigos, é clara e dura. Putin não demonstra qualquer sinal de que pretende parar antes de alcançar seus objetivos estratégicos, que, inclusive, já foram objetivamente apresentados. Então, o que temos pela frente é a continuidade da guerra e, com o fim do apoio de Washington, a responsabilidade agora recai sobre a Europa. E não parece que eles terão condições de sustentar esse esforço substituindo o volumoso fluxo de recursos que o tio Sam sustentou até agora. Bom, meus amigos, dando um pulinho no Oriente Médio, a gente volta a falar sobre as negociações nucleares entre Estados Unidos e Irã, que agora se encaminham para uma segunda rodada, marcada para acontecer em Roma. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, que foi citado pela principal agência de notícias do país, a ANSA, Roma está pronta para sediar esse novo encontro, que seria já no próximo sábado. Tajani destacou que a capital italiana tem tradição em receber esse tipo de diálogo e disse que o governo italiano está disposto a fazer tudo o que for necessário para apoiar negociações que ajudem a resolver a questão nuclear e construir a paz. Essa nova rodada, gente, acontece depois de uma primeira reunião no fim de semana passada em Omã, como comentamos em outro episódio, onde, apesar das tensões, os dois lados classificaram os encontros como positivos e construtivos. Mesmo sendo conversas indiretas, com mediação do governo de Omã, o fato de ambos os lados terem concordado em continuar já foi visto como um sinal de que há pelo menos interesse mútuo em manter o canal aberto. As informações sobre o novo encontro também foi reforçada pela agência norte-americana Axios, que citou 2 fontes com conhecimento direto do assunto. Segundo essas fontes, o encontro em Roma está confirmado para sábado, o que indica que as tratativas estão avançando com uma certa rapidez, especialmente considerando o histórico de impasses entre Washington e Teherã, né? Como vocês lembram, Trump chegou a comentar o tema ontem, domingo, a bordo do Air Force One. Ele disse que teve uma reunião com seus conselheiros sobre o Irã e que espera tomar uma decisão o mais rápido possível. No sábado, ele havia dito que a situação com o Irã está indo bem, eu acho, mas não deu mais detalhes, né? E não houve até agora nenhum anúncio concreto por parte da Casa Branca. O contexto dessas negociações, como vocês sabem, é bem sensível, né? Trump chegou já até a ameaçar publicamente o uso de força militar caso não haja um acordo real que limite o avanço do programa nuclear iraniano. E o Irã, por outro lado, segue aumentando sua capacidade de enriquecimento de urânio, o que acaba alimentando a preocupação de que ele esteja buscando um caminho para desenvolver armamento nuclear, algo que, como sabemos, Teherã continua negando. A escolha de Roma, uma cidade tradicionalmente neutra nesse tipo de mediação, pode ser uma tentativa de dar mais peso político e simbólico a essa nova rodada. Bom, vamos torcer para que haja um consenso, né, e que a solução militar e o confronto não aconteçam,
o que teria sérias consequências, e os desdobramentos para a região e para o mundo são impossíveis de prever. Independente de qualquer coisa, torçamos pela paz. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.